Bom dia a todos. É muito bom mesmo poder estar de volta aqui ao meu estado, estar aqui nessa escola maravilhosa, mas eu tenho uma gratidão muito grande pela oportunidade que Deus me deu de, por 18 anos, trabalhar no Rio de Janeiro. Um povo maravilhoso, uma igreja vibrante, jovens animados. E percebo que o melhor lugar do mundo para estarmos é onde Deus quer que nós estejamos. Eu fico muito feliz por Deus ter conduzido minha vida até vocês e saber que eu vou beneficiar e ser abençoado, pastor, como você disse, por essa escola e por tudo o que acontece aqui. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, eu peço que você feche seus olhos. Porque, ó Deus, não tem como abrirmos a Tua palavra sem pedirmos a Tua direção, a Tua orientação, o Teu Espírito. Como nós ouvimos nessas lindas músicas, ó Deus, queremos que transforme a nossa vida. Queremos palavras que falem de amor. Então, tire da nossa mente toda a preocupação, todo pensamento que não seja voltado a Ti. Que reverentes, ó Deus, possamos agora nos assentar aos Teus pés e dizer, fala, Senhor, porque o Teu servo ouve, em nome de Jesus. Amém. Você percebeu pelo título que está no boletim? Sobre o que nós iremos falar nesta manhã. Quem já não se sentiu enganado por uma propaganda, por um produto que você comprou e não era bem aquilo que eles tinham anunciado? Nós chamamos isso de propaganda enganosa. Eu tenho um amigo muito querido, que depois de trabalhar anos para a igreja, ele se afastou, se revoltou. Ele disse um dia para mim, a Igreja Adventista Sétimo Dia mentiu para mim. Ele se sentiu traído, decepcionado, frustrado. E para uma pessoa se sentir assim, é porque ou ela não captou os ensinos que pregamos, ou porque ela entrou na igreja com as expectativas erradas. Nós encontramos, volta e meia, pessoas decepcionadas com Deus, decepcionadas com o cristianismo, exatamente por causa de falsas expectativas do que seja ser um cristão, do que seja seguir a Cristo. E hoje se vende uma ideia da teologia da prosperidade, da cura, da proteção absoluta de todos os males que afligem a humanidade. Mas essa é uma concepção errônea do cristianismo. Deus jamais prometeu uma vida isenta de aflições. Ele nunca prometeu que seus seguidores se tornariam prósperos, ricos. Inclusive porque não existe recursos para que tenhamos muito mais ricos. Um outro país, por exemplo, como os Estados Unidos, faria com que o mundo entrasse em colapso. Se você pegar 30% da população brasileira, das classes D e E, e as transportasse para a classe A ou a classe B, isso faria que o Brasil parasse, travaria o país. Quando Jesus diz que sempre tereis os pobres convosco, é porque não existe recursos neste mundo para que todos pelo menos sejam ricos. Mas muitos acham que, por seguir a Cristo, a sua vida vai ser um mar de rosas. Deus vai proteger minha família, Deus vai me dar prosperidade, Ele vai me livrar de todas as enfermidades, Deus vai trazer harmonia conjugal. Na realidade, o chamado para ser cristão é o chamado por uma vida nada justa. Não tem como você seguir a Cristo e ter uma vida justa. E o cristão tem consciência que vive nesse mundo injusto. Em São João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E por que a vida cristã não é uma vida justa? Você acorda às 3 da manhã para ser o primeiro a ser atendido numa fila. Aí um engraçadinho acorda às 8, toma seu café e com toda tranquilidade vai para a fila. Obviamente, ele chega lá no último lugar.
Aí Deus diz o seguinte, ó, você que está no primeiro lugar, vai para o último, e você que está no último, vem o primeiro. E você diz, mas isso não é justo. E realmente não é justo. Mas é um ato de graça. Aquele que trabalha o dia inteiro, ganha a mesma coisa daquele que trabalhou apenas 1 hora. Isso não é justo. Você recebe um tapa no seu rosto, e Cristo fala, vire o outro lado. Isso não é justo. Você entrou em demanda com alguém por causa de uma capa? Dê também a túnica. Você é obrigado a caminhar 1 milha? Caminhe 2. E como o judeu tinha ódio disso, tinha ódio de ouvir essas afirmações de Cristo. O judeu descia de Jerusalém para Jericó. Se encontrasse um soldado, faria com que ele subisse novamente carregando a sua mochila. E Jesus continua e nos pede para que oremos pelos que nos perseguem. Sabe o que é isso? Orar por aquele que fala mal de você. Amar os inimigos. Perdoar os que nos ofendem, nos machucam. Amar inimigos. Irmãos, quando Jesus nasceu, por volta do nascimento de Cristo, mais ou menos no ano 4 antes de Cristo, a cidade de Séforis passou por uma crise muito grande. Séforis era uma cidade sede ali na região da Galileia. Um judeu, um rebelde, ele conseguiu arrombar o arsenal dos romanos e pegou todas as armas para distribuir para os seus seguidores. Os romanos ficaram, obviamente, furiosos. Eles reconquistaram as armas, eles meteram fogo na cidade, destruíram a cidade totalmente e crucificaram em um único dia 2.000 judeus. E quando Cristo disse, olha, você tem que amar os seus inimigos, sabe, aquele ódio subia no coração dos judeus, porque é por isso que eles queriam crucificar a Cristo. Como assim perdoar essas pessoas? Eu estava um dia pregando numa igreja, falando sobre o perdão. E um garoto levantou a mão, de uns 17, 18 anos, ele levantou a mão. Ele estava sentado ao lado de uma mulher que estava em lágrimas. E eu tentei disfarçar, olhei para o outro lado, mas ele continuou com a mão levantada. Aí eu dei a palavra a ele. Ele disse o seguinte, a minha irmã era casada com um policial. E esse policial matou a minha irmã a pauladas. E por ser um policial, ele não foi preso. E quando nós saímos de casa, indo para a igreja, ele abaixa o vidro do carro e debocha da nossa família. E você está dizendo que a minha mãe vai ter que perdoar esse crápula? E naquele instante, sabe, eu fui pego de surpresa, e eu disse assim para aquela senhora, olha minha irmã, esse crápula não merece o seu perdão, mas você merece perdoá-lo. Depois eu conversei com ela à saída e enviei-lhe uma carta, mas o chamado para ser cristão é o chamado para uma vida que não é justa. E você acha que hoje nós achamos que é admirável, é bonitinho ser cristão, mas quando analisamos o histórico desses cristãos, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus, no capítulo 11. E nós lemos, a partir do versículo 35, o histórico dessas pessoas que foram chamadas nos primeiros anos do cristianismo para seguir a Jesus. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Hebreus 11, 35 em diante. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno.
errantes pelos desertos, pelos montes e pelas covas e pelos antros da terra. Você entende o que significa ser um cristão? Você entende o que pode ser requerido de você? Você está disposto a negar todas as coisas, rejeitar tudo por amor a Cristo? Talvez quando você foi batizado, você cantou o hino, mesmo que te neguem todos, seguirei até o fim. Você sabe o que isso representa? Em Marcos capítulo 3, versículo 13, Jesus nos diz que seríamos odiados por todos por amor ao seu nome. Então, nessa altura, você pode perguntar, então, vale a pena ser cristão? Para viver uma vida injusta? E para piorar as coisas, parece que o ímpio leva vantagem em tudo. E nós encontramos os profetas, os salmistas especialmente, clamando a Deus, Senhor, por que o ímpio prospera e o teu povo padece? E como esses escritores bíblicos, nós poderíamos dizer que nesse país o crime compensa. Pois que governante ou um poderoso cidadão foi parar na cadeia por causa dos seus crimes e da sua corrupção? Nós estamos aí no meio de um julgamento do mensalão e já vem essa sensação que nada vai acontecer. Nós recebemos impostos extorsivos, exatamente que sustentam essa corrupção. Somos taxados com impostos da Suécia e nos entregam um serviço da Somália. E isso nos traz revolta. Você liga a televisão e se sente assaltado, explorado, injustiçado por tudo aquilo que nós ouvimos nos jornais. Mas eu pergunto, você gostaria de estar no lugar de um corrupto? O que você prefere? Ser o assaltante ou o assaltado? Obviamente nenhum dos dois, mas se você tivesse que escolher um, você trocaria a sua vida pela vida de um assaltante? Quem na realidade é a maior vítima? O assaltante ou o assaltado? Ninguém é maior vítima do que aquele que se encontra nas mãos de Satanás. Quando lemos na Bíblia a história de João Batista, e nós olhamos para ele como uma grande vítima, mas Herodes é mais vítima ainda. Porque João Batista tem a sua salvação garantida. Ele descansa tranquilamente esperando a ressurreição dos justos. Mas você já pensou no final de Herodes? Que fim vai ser? De um homem que teve a oportunidade de encontrar a Cristo, encontrar a verdade, e ele a rejeitou totalmente. Quem foi a maior vítima? Nero ou Paulo? Na realidade, a vida cristã neste mundo, ou seguir a Cristo, é o chamado para vivermos uma vida nada justa. Porque nós vivemos no reino da graça, e a graça não é justa, pois por ela nós recebemos aquilo que não merecemos. Mas Cristo nos deixou um exemplo de como vivermos no mundo cheio de injustiça. Ele abandonou o seu lar de glória, ele se despiu da sua divindade, ele se tornou frágil como um bebezinho, dependente da criatura. Você pode imaginar isso, o Criador dependente da criatura. Tudo isso para ser um de nós e participar de todas as aflições, de todas as mazelas que afligem a humanidade. E isso não foi justo. Ele foi desprezado durante a sua infância, rejeitado durante a sua vida adulta, procurado para ser morto durante todo o seu ministério. Ele fugia do norte ao sul, da Galiléia para Jerusalém, de Jerusalém para a Galiléia, conforme a situação requeria. Ele foi preso e acusado falsamente. Foi torturado, açoitado, cuspido, esbofeteado. Porém, ele não abriu a sua boca. As pessoas que ele curou e alimentou se voltaram contra ele e clamaram e gritaram: crucifica-o.
Ele foi pregado numa cruz como um criminoso, despido de suas roupas para envergonhá-lo. E ele poderia ter dito: Deus meu, isso não é justo. E todo aquele que entende a vida de Cristo, que estuda a vida de Cristo, compreende muito bem o que significa segui-lo. Paulo foi um deles. Abra sua Bíblia no livro de Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, lemos a partir do versículo 33. Um homem que realmente entendeu o que é ser um cristão, o que representa seguir a Cristo. E ele diz: são ministros de Cristo? Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Você está dizendo: peraí, mas seguir a Cristo é uma vida assim tão injusta? Mas na realidade não há como viver uma vida justa desse lado da eternidade. A vida é injusta para todo mundo, sendo cristão ou não, fiel ou pecador. A desgraça, a calamidade pode bater na porta de qualquer pessoa. Não existe ninguém nesse mundo que vive uma vida justa. Mas a despeito de todas as injustiças das quais nós não podemos nos livrar, a vida cristã é a vida mais justa ainda que se tem para viver nesse lado da eternidade. Porque nós vemos de forma diferente que o mundo vê. Sentimos de forma diferente. Nós avaliamos as coisas, a vida, enxergamos de forma também diferente. Por isso que Paulo, enxergando dessa forma, ele disse, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Até parece uma contradição, não é mesmo? Como assim, alegrai-vos? Paulo, de alguma forma, ele descobriu um meio de viver bem, de ser feliz, de ter uma vida útil, produtiva, exuberante, no meio de todas essas injustiças. Nós encontramos essa descrição maravilhosa em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, como Paulo realmente entendeu sobre a vida cristã. Ele disse, 2 Coríntios 4, 8 e 9, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo realmente compreendeu como viver a vida cristã. E ele que passou a maior parte da sua vida cristã preso em cadeias fétidas, escuras, úmidas, acorrentado. E mesmo assim ele teve essa disposição, esta visão, esta vida, uma vida inigualável. Em Filipenses capítulo 3, no versículo 8, nós encontramos como Paulo enxergava essa vida cristã em comparação com a vida anterior que ele possuía. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Ele diz o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, Paulo, ele possuía apenas uma certeza. Na realidade, essa única certeza que nós podemos ter, que possuir a Cristo é a única certeza absoluta do cristianismo. E Paulo aprendeu a viver contente em qualquer situação. E quando ele disse que ele perdeu tudo mesmo. Ele perdeu a sua família,
ele perdeu a sua posição, ele perdeu o seu status, ele perdeu os seus bens por amor a Cristo. É só que ele, obviamente, não se lamentava, muito pelo contrário, ele descobriu uma vida que era melhor que a vida que ele possuía antes. E nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 6, eu gostaria que você sublinhasse esse versículo na sua vida, porque se você puder, como Paulo, dizer essas palavras, então você descobriu a essência do cristianismo. Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios 6:10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Olha que maravilha. Entristecido porque havia razões, e há razões para sermos entristecidos neste mundo. Mas a despeito da tristeza, ele estava sempre alegre. Porque a tristeza é temporária, é passageira. A infelicidade ou a felicidade é um estado de espírito. Pobres, porque ele tinha perdido tudo, mas qualquer pessoa que passava 5 minutos na presença de Paulo, saía da sua presença enriquecido, pela pessoa que ele era e por aquilo que ele falava. Ele não tinha nada, mas dizia possuir tudo, porque ele tinha Cristo Jesus. Na realidade, como Davi podemos dizer, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E felicidade, obviamente, não é você possuir todas as coisas, mas você não sentir falta de nada. E quando temos a Cristo, Ele é todo suficiente para tornar a nossa vida feliz. Nos sentimos realizados, a despeito de qualquer momento de tristezas que possamos passar. Eu acredito que, nesse versículo de Paulo, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a essência da vida cristã. Pois só um cristão genuíno pode ter essa satisfação, essa plenitude, essa alegria completa, essa segurança, esse equilíbrio de vida, essa visão das coisas. Você compreende o que significa agora ser um cristão? Você realmente deseja seguir a Cristo? Está disposto a negar tudo por esta vida, essa vida que você encontra apenas em Jesus? Mas como ser feliz? Como conseguir viver assim, com essa paz, com esse equilíbrio, no mundo de tanta injustiça, de tantas desigualdades, de tantas aflições? Todos nós aqui já fomos injustiçados, já nos sentimos traídos, decepcionados. Quantas vezes parece que Deus está distante? Quantas vezes você se sentiu sozinho no meio de uma tribulação? Quantas vezes parece que você orou por um determinado problema e Deus simplesmente virou o seu rosto? Às vezes nos sentimos assim. Mas Paulo, ele descobriu um jeito, a solução para vivermos bem neste mundo de tantas injustiças. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Ele diz: porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, e as que não se veem são eternas. Então a pergunta que eu faço para você, essa aqui: para onde você está olhando? A solução de Paulo era olhar para as coisas eternas. Ali ele descobria o conforto, a esperança, o consolo e o ânimo para viver nesse mundo a despeito de todas as injustiças. A essência do Evangelho é, obviamente, a graça de Cristo, que não é nada justa, mas totalmente misericordiosa e autossuficiente para nós. Eu admiro muito o escritor Mark Twain. Ele nunca teve a pretensão de ser um filósofo, mas eu admiro a sua filosofia de vida. E ele escreveu coisas fantásticas a respeito da vida cristã. E uma das suas joias é essa aqui: se ganhar o céu fosse por mérito, o seu cachorro de estimação entraria
e você ficaria de fora, se fosse por mérito. Mas, na realidade, não é por mérito, pois em Cristo nós recebemos a vida que não merecemos, e Ele recebe a morte, ou recebeu a morte que não merecia. Porque no reino da graça, ninguém recebe o que merece. Isso não é justo, mas é um ato de graça. Que graça maravilhosa. Eu gosto de imaginar como a morte de Cristo poderia ser diferente. Durante milênios, a morte de Cristo foi tipificada através do sacrifício de um cordeirinho. E o cordeiro, ele não era torturado. Era uma morte limpa, honrosa. E durante todos os séculos, o povo de Deus foi tendo essa visão do que aconteceria no futuro com o Messias, em cada cordeiro que era sacrificado. Aí depois no exemplo de Abraão e de Isaque. E se os judeus, isso que eu gosto de imaginar, se eles tivessem aceitado a Cristo, Cristo poderia ter sido imolado, morto, pelo sumo sacerdote, como verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagine Cristo entrando ali pelo pátio do templo, e todo o povo ali, ajoelhado, em contrição, numa atitude solene, porque o Filho de Deus estaria dando a vida para que eles pudessem herdar a eternidade, ter os seus pecados perdoados, serem declarados inocentes a despeito de culpados. E Cristo caminharia entre o povo ali, em lágrimas. Cristo caminharia, iria até o sumo sacerdote, relutante por fazer aquele ato. E assim como Isaque ajudou as mãos trêmulas do seu pai a amarrá-lo sobre o altar do sacrifício, Cristo faria o mesmo, dando ânimo e conforto ao sacerdote, dizendo: olha, para esse momento você existe, você foi chamado para fazer parte desse plano, para salvar toda a humanidade. E o sacerdote, então, em lágrimas, imolaria o Filho de Deus, e o povo ali explodiria em louvor, em gratidão, pois o Filho de Deus ali, perante os olhos deles, entregou a sua vida em função da sua culpa e dos pecados de todo aquele povo, de toda a humanidade. Aí, gentilmente, com todo carinho, eles carregariam o corpo de Cristo até a tumba, e o povo ficaria em vigília, aguardando a manhã da ressurreição, para receber o seu amado Salvador. Mas o diabo falou assim: não, não vai ser assim não. E ele jogou toda a lama, toda a sujeira, todo o extremo da crueldade naquele ato. A sua intenção era que os seguidores de Cristo teriam vergonha da cruz, pois o seu Salvador, ele foi executado, condenado como um bandido, como um marginal qualquer. Quem teria coragem de anunciar que aquele era o Deus dos cristãos, que teve uma morte vergonhosa, como se fosse o inimigo do povo, ele que era o grande Salvador de toda a humanidade? Essa seria a morte de Cristo poderia ser uma morte limpa, mas o diabo colocou de uma forma tão cruel para envergonhar os seguidores de Cristo com aquele ato. Por isso que Paulo dizia, porque Paulo entendeu exatamente que quanto mais cruel foi a morte de Cristo, quanto mais injusta, muito mais dimensionada ficou a expressão do amor de Deus por mim e por você. E ele disse: eu não me envergonho da cruz de Cristo, muito pelo contrário, é nela que eu me glorio. E Jesus, ele nos oferece uma troca nada justa. Ele diz: me dê a sua vergonha, e eu lhe dou a minha dignidade. Me dê a sua culpa, e eu lhe dou o meu perdão. Me dê as suas doenças, as suas enfermidades, e eu lhe dou a minha cura. Me dê a sua morte, e eu lhe dou a minha vida. Essa é uma troca
nada justa, mas dela depende a nossa salvação. Com esta visão, nós deveríamos ser mais generosos em nossas ofertas, mais envolvidos com a missão da igreja. Com essa visão, nós deveríamos reclamar menos e agradecer mais, muito mais. Amém.